Olá, eu sou o Vitor Souza, da Café Terra Viva, e estou hoje aqui para apresentar a nossa nova embalagem sustentável. Depois de algumas análises realizadas através de uma matriz SWOT, nós percebemos a oportunidade de entrar um pouco mais no mercado dos produtos sustentáveis e assim nasceu a ideia da nossa nova embalagem. A nossa nova embalagem ela é feita através da casca do café. Antes, um resíduo que não tinha tanta utilização, agora será utilizado para a produção de embalagens mais sustentáveis. O processo de produção das novas embalagens é um pouco diferente das anteriores, já que as folhas formadas pela casca do café serão prensadas e não impressas. A casca será recolhida no processo de fabricação, na linha de produção, passará por uma etapa de secagem, então moagem, cozimento, a formação da folha e, enfim, teremos o corte e a impressão das embalagens e depois o acabamento. Assim, as embalagens mais sustentáveis estarão prontas e disponíveis na nossa linha de produção. Através de um ciclo PDCA, podemos planejar o nosso novo produto desde a fase do protótipo até a fase final da produção em massa. Na fase de planejamento, iniciaremos o design da nossa nova embalagem, assim como também definiremos a estratégia de mercado a seguir para termos sucesso neste novo produto. Os recursos em transformação são dados do mercado e os recursos transformadores, a equipe de design e também a equipe de dados. Na segunda fase, iremos fabricar as novas embalagens. Iremos fazer os protótipos das nossas novas embalagens sustentáveis. Os recursos em transformação são a casca do café e as demais matérias-primas, e os recursos transformadores, as máquinas e os operadores. Na terceira fase, a fase da checagem, iremos levar o nosso novo produto para lugares, lojas, onde sejam vendidos produtos sustentáveis e testar o impacto da nossa nova embalagem no mercado. Os recursos em transformação são os dados do mercado e os recursos transformadores, o time de vendas. E, no fim, na última fase, a fase de agir, iremos fazer as mudanças necessárias no layout da fábrica. Os recursos em transformação serão o layout da fábrica e os recursos transformadores, uma construtora parceira e o time de engenharia que será necessário para fazer a instalação das novas máquinas. Então, para implementar a nossa proposta, algumas adequações serão necessárias nos recursos e no processo produtivo. Aqui a gente tem alguns setores e exemplos, como na infraestrutura e equipamentos, matéria-prima, capacitação de mão de obra, processos produtivos, logística e armazenamento, no regulamento, comunicação e marketing, etc. Então, a pergunta que fica é: a proposta é realmente viável? Aqui estão os principais fatores a serem considerados na análise econômica, como, por exemplo, a análise de retorno sobre investimento, que a gente procura manter positivo entre 4 e 6 anos, os benefícios intangíveis, como, por exemplo, a imagem corporativa e reputação, e a antecipação de tendências regulatórias, que a gente sabe que está tudo encaminhando para a restrição do uso de plásticos, então a gente pode já evitar custos futuros relacionados à adaptação e dessas novas leis, enfim. Então, em linhas gerais, a proposta tem um potencial promissor, mas para calcular a real viabilidade econômica da proposta, a gente preparou uma análise mais detalhada. Para um cálculo inicial, a gente fez considerando todos esses aspectos. A proposta teria, então, um prazo de retorno de cerca de 8 anos. Então, buscamos várias estratégias que focam em aumentar a receita, em diminuir os custos ou até mesmo buscar financiamento alternativo. Optamos, então, por focar inicialmente na redução de custos operacionais, indo principalmente por caminhos como a eficiência energética, a otimização da produção, a negociação com fornecedores. Então, no final, qual foi o impacto geral no prazo de retorno? Após calcular os custos operacionais, a gente chegou num novo prazo que já diminui aí para quase 6 anos. Essa abordagem, então, permite à empresa maximizar o lucro operacional, o que, por sua vez, já melhora o fluxo de caixa e diminui o tempo necessário para que o investimento inicial seja recuperado. Mas ainda é possível diminuir os custos dos equipamentos com algumas estratégias como essas daí. A gente focou mais na substituição por alternativas mais baratas, especificamente, por exemplo, investindo em tecnologia alternativa e equipamentos modulares, que possam ser ampliados conforme a demanda for crescendo, e com isso, com essas 5 abordagens,
com foco na última, a gente conseguiu reduzir os custos dos equipamentos em aproximadamente 20%. Então, o nosso novo total de investimento caiu de 1.100.000 para 900.000. Então, para um novo cálculo de prazo de retorno, combinando as reduções de custos operacionais e de equipamentos, a gente tem um cenário atualizado, um lucro anual incremental e um novo prazo de retorno. Então, com o nosso investimento inicial partindo de 900.000, o novo prazo de retorno fica em aproximadamente quase 5 anos. Então, o que já é bem dentro da nossa ideia inicial. Boa noite, meu nome é Guilherme e vou falar agora sobre a sustentabilidade. Bom, nós vamos abordar a sustentabilidade em duas frentes, na frente ambiental e na frente econômica. Na frente ambiental, iremos ter a reutilização de subprodutos, onde iremos utilizar a casca de café, que é um subproduto da produção de café, e iremos reduzir o desperdício e o volume de resíduos que seriam descartados. Nós vamos ter uma redução de impacto ambiental com o menor uso de recursos naturais, pois a produção de café tradicional, ela consome grandes quantidades de madeira e água, e utilizando a casca de café pode reduzir a dependência desses recursos. Em relação à educação e conscientização, nós iremos promover a inovação em práticas sustentáveis, podendo inspirar outras empresas a abordarem estratégias semelhantes. Em relação à sustentabilidade econômica, nós teremos uma matéria-prima de baixo custo, porque será a casca de café, e nós teremos um valor agregado, pois podemos ser vendidos por preços mais elevados, exatamente por se tratar de produtos sustentáveis. Em relação à diferenciação no mercado, nossas embalagens serão inovadoras e sustentáveis, podendo se diferenciar das concorrências e atrair consumidores conscientes. Em relação à inovação, teremos o uso de matéria-prima inusitada, que seria a casca do café, como também teremos uma redução de impactos ambientais. Em relação ao desenvolvimento tecnológico, teremos novos processos de produção e no impacto no mercado, iremos entrar nas tendências de consumo, atendendo a demanda crescente por produtos sustentáveis e ecológicos, que pode posicionar a empresa como líder em inovação verde. E nós também podemos servir como inspiração para as demais indústrias do ramo. E aí, trazendo algumas soluções para a nossa empresa, a Café Terra Viva, nas dimensões de desempenho na produção, a gente poderia ter uma economia anual significativa e, naturalmente, também um aumento de receita. Como? Aproveitando os resíduos de café para fazer embalagens, elimina ali basicamente os custos com a destinação de resíduos e reduz drasticamente a necessidade de comprar plásticos, gerando uma economia anual de R$130 mil. Segundo, teremos um aumento na receita, porque a embalagem sustentável permite agregar valor ao produto, aumentando o preço e as vendas, o que projetamos que terá ali em torno de um acréscimo anual de R$300 mil na receita. Para complementar, pegando também o ponto dos clientes, né, a redução dos custos operacionais, que seria implementado ali medidas para reduzir os custos operacionais em aproximadamente 28%, com iniciativas de eficiência energética e melhorias nos processos produtivos. E para concluir o nosso projeto aqui, a nossa empresa, Café Terra Viva, a gente traz, obviamente, a pauta de sustentabilidade, o impacto ambiental positivo e o branding forte que geraria para a nossa empresa naturalmente. Por quê? É o seguinte, além dos benefícios financeiros que a nossa empresa teria, óbvio, toda empresa visa lucro, investir em um negócio sustentável, fortalece a marca e cria uma conexão ainda mais profunda com os consumidores, com os nossos clientes. O uso das embalagens feitas de resíduos de café não só apoia a economia circular, como também reflete um compromisso genuíno com o meio ambiente. E esse diferencial competitivo que a gente teria na nossa empresa não só atrai consumidores, mas também melhora a reputação da empresa no mercado como um todo. E com base em tudo que foi exposto durante a apresentação do nosso projeto, a gente acredita piamente que com a redução significativa nos custos de equipamentos e operacionais e um retorno sobre investimento em menos de 10 anos, que é bem interessante em comparação a outros nichos de mercado, esse projeto se apresenta como uma excelente oportunidade, uma oportunidade sólida e alinhada com as principais tendências do mercado, por visar justamente a questão financeira e a questão ecológica. Nós acreditamos da Café Terra Viva que esse investimento não só gerará retornos financeiros substanciais, mas também posicionará você como um líder em práticas de negócios sustentáveis, algo cada vez mais valorizado por consumidores e parceiros comerciais. Muito obrigado, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas você vai estar acompanhando.